Ama-a, o místico igual a nos tempos do Antigo Egito. Havia muitos místicos, capazes de fazer coisas incríveis. Nos tempos do faraó Amenófis havia um chamado Ama-a, alto, cabelos loiros, longos e escorridos, pele bronzeada, olhar forte e penetrante, usando a maquiagem costumeira da época. Era sério, e quase nunca sorria, mas seu coração ardia como uma tocha brilhante, cheio de amor e sabedoria. Era sempre chamado pelo faraó para desvendar enigmas e sonhos. Era também um curandeiro, dotado de altas capacidades de cura. Muitas vezes, foi visto movendo o vento na direção em que queria, assim como trazendo uma nuvem para o sol escaldante apenas movendo as mãos para o céu, como se afastasse uma nuvem da posição A para a posição B, e esta, por sua vez, cobria o sol. Ele também tinha uma habilidade especial. Conseguia mudar sua face de homem para uma face feminina. Era realmente um ser maravilhoso. Poucos, na época, tinham as habilidades que ele tinha. Certa vez, em uma situação onde crianças brincavam dentro do palácio, a maioria sendo filhos dos funcionários do faraó, duas delas se desentenderam e começaram a brigar. Ama-a viu de longe, e foi se aproximando. Quando chegou, uma das crianças disse: "Mamãe, foi ele quem começou", apontando para outra criança. A mãe disse: "Filho, não importa quem tenha começado, não façam mais isso, abracem-se agora, não quero mais vê-los brigando." As duas crianças se abraçaram amorosamente e a mãe foi saindo de perto e deixando-as novamente a brincar. Perceberam? Não era a mãe de uma das crianças. Era Ama-a que tomara a forma de uma das mães das crianças e foi até elas para acalmar os ânimos. Em outra ocasião, o faraó estava de cama, com uma intensa febre e delírios, enquanto no seu leito estava o seu conselheiro mais próximo, ouvindo alguns sussurros do seu faraó. Quando o faraó entrava nesses estados, profetizava e trazia mensagens das altas esferas para o seu povo. Ama-a entrou no quarto e quando o faraó terminou sua profecia, impôs as mãos sobre ele, e este dormiu profundamente, acordando no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Ama-a encarnou várias vezes após esta época. Esteve na época de Jesus, como um dos seus discípulos próximos, não dos 12 mais conhecidos, mas de outros além destes. Numa ocasião, Jesus, ao término de uma conversa com Ama-a, disse: "Você precisará voltar várias vezes. Muitas dessas pessoas precisam de você. Não esqueça que estarei com você a cada chamado seu. Eu estarei com você." Olhe, Jesus apontou para Judas Iscariotes, um dos seus discípulos. Em breve, em um outro tempo, ele precisará de você. Ajude-o. Eu o amo muito. Ama-a, na época chamado de João, o de Tebas. Possivelmente não encontrarão informação sobre ele na Bíblia. Balançou a cabeça positivamente, afirmando que faria como o mestre havia solicitado. Ama-a encarnou também por volta do ano de 1400 DC. Na época, ele estava entre os borguinhões, mas rapidamente abandonou-os e tomou o partido por Joana d'Arc, pois fora tocado pela força e doçura daquela camponesa determinada. Ele ajudou-a no que pôde, só não conseguiu impedir que ela fosse queimada na fogueira. Quando ele a viu pela primeira vez, ouviu uma voz que veio do mais profundo do seu ser: "Ele precisará de você, ajude-o." Não era uma simples voz, era Jesus. Era a lembrança do que Jesus havia lhe pedido séculos atrás. Sim, Joana d'Arc é o mesmo Judas Iscariotes completando sua missão de alma. Ama-a também esteve encarnado ao lado de Kuan Yin, como um dos seus discípulos próximos, chamado Astutsi. Lá, também era um poderoso âncora místico, responsável por ancorar a energia da deusa mãe na superfície. Kuan Yin, até o presente momento, está ao seu lado apoiando-o, constantemente, em todas as suas movimentações no plano físico. Por volta do século V, na velha Europa,
Foi uma bruxa branca perseguida por suas habilidades místicas. Na época, chamava-se Malena, era curandeira e conhecia as energias das ervas. Lidava com espíritos revoltados e quando estes atuavam em pessoas, atormentando-as, ela, simplesmente, com uma imposição de mãos, afastava-os e libertava as pessoas. Em tal encarnação, era constantemente auxiliada por Marlin, o mago, encarnação de Saint-Germain, que saía do corpo e aparecia para ela dando certas instruções. Até hoje, Malena, ama-a, é muito respeitada e amada por Saint-Germain, Marlin, podendo chamá-lo a qualquer momento, que será imediatamente atendida. Ama-a, Malena, também tem o dom da vidência, podendo ver o passado, o presente e o futuro desenrolando-se bem à sua frente, bastando erguer a cabeça para cima, olhando um pouco para a direita. Ama-a está sendo chamado pelo Pleiades para trazer completamente à superfície terrana a sua energia mística dos velhos tempos, chamada a ancorar, também, a força de Malena e, junto ao seu agrupamento, que há muito tempo aguarda essas movimentações, transmutarem a magia negra em magia branca. Ama-a tem um povo, um exército místico, aguardando essa sua movimentação na superfície. Ama-a está sustentado em 3 pilares, Kuan Yin, Saint-Germain e Mestra Portia, chamado a formar uma poderosa egrégora de luz nestes 3 pilares e movimentar toda a sua herança mística para que todos aqueles que se aproximem dele, neste atual encarnação, sejam curados, libertados e renovados para sempre. Seu povo é em torno de 25 mil almas que estão entre os planos astrais e físicos do plano terrano. A maioria deles está no físico aguardando o chamado para essa união transcendental. Ama-a, seu lema é eu sou a cura é a liberdade e estou ancorado nos 3 pilares sagrados. Reúna o seu povo e traga toda a sua força mística para a superfície terrana. Você encarnou nesta época para que, junto ao seu povo, transformem as trevas em luz. Encarnou para empoderar os desempoderados, curar os enfermos, desobsediar obsediados, fazer sorrir os tristes, mostrar a verdade aos que foram enganados e dar vida àqueles que acham que ela está perdida. Você aí sempre será apoiada pelas altas esferas. Reúna o seu povo e traga a força mística na luz crística. É até onde Jesus me permite ver e transmitir. Gabriel R.L.